Questão Enem 2014. A figura mostra uma criança brincando em um balanço de um parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer acidente. Então não se balança de modo que a corda não consegue alcançar a posição horizontal. Ou seja, a criança não passa dessa linha limite aqui, que é a horizontal. Ela não vai chegar, não vai passar dessa linha limite. Aí ele disse que como a corda mede 2 metros, claro que se esse é um ponto fixo e essa corda ela tem uma medida constante de 2 metros, essa vai ser uma trajetória circular, como sugere a figura, porque qualquer ponto da trajetória, a distância a esse ponto, que é o centro dessa trajetória circular, vai ser 2 metros. Então nós vamos precisar aqui da equação da circunferência, a chamada equação reduzida da circunferência. É esse conhecimento que nós vamos precisar para resolver essa questão de geometria analítica. Rui, como assim a equação reduzida da circunferência? Não esquece, toda vez que no plano cartesiano ortogonal nós tivermos uma circunferência que tem centro no ponto de coordenadas x0, y0, e raio R, centro no ponto x0, y0 e raio R, nós vamos ter o seguinte, que a equação reduzida dessa circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa equação ela é obtida pela expressão da distância entre dois pontos, que a obtida é uma consequência do famoso teorema de Pitágoras, não é verdade? Então, como é que a gente vai fazer aqui para resolver? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento no balanço, na qual a origem, que é o zero, ele está localizado aqui no topo do balanço. E o eixo X é paralelo ao chão do parque. Então, o eixo X deve coincidir, o eixo das abscissas, o eixo do X, com essa linha horizontal que nós traçamos aqui. Esse é o eixo do X, é o eixo das abscissas. E o eixo Y tem orientação para cima. Então, o eixo Y vai ter a orientação para cima. Então, nós temos o nosso sistema cartesiano aqui, ó. Origem, que é o topo do suporte, eixo dos X e eixo dos Y, com orientação aqui vertical para cima. Então, ele quer que você encontre a curva delimitada pela trajetória, que é uma trajetória circular, do assento, é parte do gráfico de que função? Ele quer expressar aqui o y em função de x. Ele quer colocar y em função de x. Quando estudamos função, a gente sabe que tanto faz chamar de y, de imagem de x ou de f de x. A gente diz que y está em função de x. Se eu usar a equação reduzida da circunferência, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, nós vamos usar também que o centro é a origem, ou seja, o x0 é 0, y0 é 0, e o raio é o comprimento da corda, que dá sustentação ao balanço. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter x
menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou seja, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Se jogarmos esse x quadrado para lá, nós vamos ter y quadrado é igual a 4 menos x quadrado. Beleza? E agora o que é que a gente vai fazer? Eu tenho que y quadrado é igual a isso. Então eu vou ter que y é igual a mais ou menos a raiz disso, que é 4 menos x quadrado. Por que mais ou menos? Porque aqui a gente tem uma equação polinomial do segundo grau. E toda equação polinomial de grau n vai ter n raízes. Então, se é de grau 2, tem que ter 2 raízes. Mas a pergunta que fica é a seguinte: eu vou usar para y a possibilidade de mais raiz quadrada de 4 menos x quadrado ou menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado? Observa que os pontos dessa trajetória em que a criança está, ele se encontra abaixo do eixo dos x. Ou seja, são pontos do semiplano caracterizado pelo que o y é negativo. Se fosse acima, o y seria positivo. Então, na realidade aqui, nós vamos ter que y é menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, que a resposta encontra-se na letra D de dado. Recapitulando, precisamos usar a equação reduzida da circunferência e encontramos aqui, colocando as coordenadas, os eixos cartesianos, que tem origem no ponto, no topo aqui, esse é o 0, 0. Então, a circunferência que dá a trajetória dessa criança no balanço tem sempre no ponto 0, 0 e raio 2. Com isso, substituímos na equação reduzida e encontramos uma relação entre x e y. Mas ele estava interessado em escrever y em função de x, não é verdade? Então, passamos o x, a variável x, para o segundo membro e encontramos mais ou menos a raiz quadrada disso. Por que fizemos a opção por menos e não por mais, já que tinha as duas? Porque a criança está na parte do plano cartesiano abaixo do eixo do x, ou seja, que os valores de y são negativos.